E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Matemática Fácil. Hoje será uma aulinha para a sexta série do ensino fundamental. E o assunto será noções de radiciação. Se vocês gostarem dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Noções de radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Sendo m e n números naturais, então se diz que n é a raiz quadrada de m. Assim como a gente viu, né, nas séries anteriores, por exemplo, adição e subtração, operações inversas. Multiplicação e divisão, operações inversas. A potenciação e a radiciação também são operações inversas. E aqui nós temos uma raiz, tá? E a gente vai conhecer os elementos dele. O númerozinho 2 aqui é chamado de índice. Esse desenho aqui é chamado de radical. O número que vai dentro dele é chamado de radicando. E o resultado da radiciação, o número n, é chamado de raiz. Esses, então, são os elementos de uma raiz. Quando o índice vale 2, que é esse númerozinho aqui, o 2 fica oculto no radical. Então, ao invés de escrever essa raiz com o 2, nós só escrevemos o radical, que é só essa parte aqui. Então, quando temos o 2 aqui no índice, só escrevemos o radical, não precisa escrever o 2, tá? Mas quando o número for diferente de 2, por exemplo, 3, 4, 5, aí nós temos que colocar o índice. Quando ele não aparece, subtende-se, que é o número 2. Então vamos ver alguns exemplos. Raiz quadrada, tá? Quando é o 2 aqui, nós chamamos de raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é igual a 49. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é igual a 81. Veja que a raiz quadrada, ela é uma operação inversa, da potência. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? 2 ao quadrado é igual a 4. Então, nessa primeira parte de radiciação, a gente vai ver raiz quadrada de números que tem a potência exata, 49 é igual a 7 ao quadrado, 81 é igual a 9 ao quadrado. Aí mais tarde vocês vão aprender a tirar a raiz quadrada de outros números que não seja, um quadrado perfeito, tá? E agora a gente vai ver um exemplo de radiciação. Não precisa se assustar que essa continha aqui de raiz, ela é bem simples, tá? Nós vamos ver a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 16. É igual a raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 mais 9, que é igual a raiz quadrada de 5 mais 4, quer dizer. Então, vai ficar igual a raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui vamos fazer um exercício. Também ele parece assustador assim, mas ele é bem simples. Tá? Raiz quadrada de 70 mais raiz quadrada de 121. Eu vou resolver junto com vocês. Então, raiz quadrada de 70 é igual a raiz quadrada de 70 mais 11. Por quê? Porque raiz quadrada de 121 é igual a 11. Raiz quadrada de 121 é igual a 11. Por quê? 11 ao quadrado é igual a 121. Então, vai ficar raiz quadrada de 70 mais 11. 70 mais 11 dá 81. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é igual a 9, porque 9 ao quadrado é igual a 81. Tá ok, pessoal?
Até a próxima aula.